Shalom, shalom, Brit lá Rio de Janeiro, Rosh Kaleb Yudá. Nós temos hoje a Parashá Kitavô, que é Devarim, Deuteronômio 26:1 a 29:8, ou algumas versões 29:9. Haftará, Isaías 60, de 1 a 22. E na Brit Hadashá, Mateus 13, Haftará, né? 13, 1 dos 3, Lucas 21, 1, 4. Atos 28, 17, 31, Romanos 11, 1 ao 15, né? Que é a Parashá Kitavô. Hoje nós fizemos aqui na Brit Rio de Janeiro algo diferente, né? Já tivemos o estudo dessa Parashá, não foi transmitido para os irmãos ficarem mais tranquilos, né? É bom a gente, cada um de nós, sentirmos Deus trabalhando conosco e sermos obedientes quando Ele fala conosco, né? Depois verifica se o áudio está bom, tá? Então o que acontece? Eu ia começar a Parashá, mas eu senti Deus mesmo, né? Falando assim, dá oportunidade para os Zahin, né? Até brinquei, ó, me senti hoje, não vou falar denominação, mas uma outra denominação do outro acampamento, acordei daquela forma, vou dar a oportunidade para os Zahin. E vieram 3 Zahin, que foi assim, fantástico. Muito bom. De início eles falaram assim, mas eu não preparei nada. Eu falei, eu conto às vezes, né? No outro acampamento, e neste acampamento também. Já aconteceu. Você está aqui, vem cá, traz aí a Parashá Hashavu, a Parashá dessa semana, é você. Como aconteceu também no outro, né? Acampamento. Você ia visitar, traz aqui, várias vezes. Ou até na própria igreja que a gente fazia parte. Bem, você hoje. Isso acontecia direto, né? E não era a oportunidade, era trazer a mensagem toda, né? Quantas vezes aconteceu isso, né? Então fiz isso. Trouxe de surpresa, né? Mas não foi na minha cabeça, não. Eu senti que era para fazer. Né? Senti que era para fazer porque nós temos que ser adestrados, treinados, né? Treinamento diário. O treinamento é sempre que a gente tem que ter esse treinamento. E ficar pronto, né? O pronto emprego. Né? Uma vez começando, quando a gente foi visitar, eu estava fazendo o curso da DESG, fui visitar um batalhão paraquedista, né? Conversando com eles, né? E eles têm que estar pronto emprego. Em 15 minutos já tem que estar embarcando. Então, pronto emprego. Então você não pode espera aí, olha, não dá tempo, deixa eu me preparar, deixa eu me arrumar, amanhã eu vou. Não, é para já. E como Deus, né, o Eterno, já nos prepara. São esses treinamentos, né? E também ele está falando assim, vocês são capazes. Nós somos capazes. Eu cheguei a me emocionar ali atrás, não sei se vocês viram. Você não viu, você estava olhando para cá. E eu me emocionei ali, cheguei a chorar. E Deus estava dando uma resposta. Porque você ficar à frente de um trabalho é difícil, né? Eu e a Leia, a Maria Rosa, a gente está à frente, junto com o Rabino Maurício e a Rossef Haim. A gente fica muito solitário. A gente é muito solitário. E muita pressão, e muitas decisões você tem que tomar. Aí vem sempre um irmãozinho falando assim, será que isso tudo vale a pena? Como a gente ouviu. Será que esse grupo vale a pena? Estou falando sério, estou abrindo o coração para vocês. Falaram isso para a gente. E Deus deu resposta. Eu estava chorando ali atrás. Deus estava falando, vale a pena. O trabalho vale a pena, esse grupo vale a pena. Olha como que esse grupo é bom. Aos poucos, começando. Eu falo assim, que grupo é esse? Eu posso falar que grupo é esse? Na época de igreja, na época de judaísmo messiânico também, vocês são os melhores. Estou falando sério. Muito bons. Que não é qualquer um que chega e vamos lá agora, vamos fazer algo de qualidade, assim. E Deus estava mostrando, Ele falou comigo ali atrás. Olha como que o trabalho vale a pena, olha como esse grupo vale a pena. Como eu sempre falo, nós estamos fazendo um alicerce
para algo muito bom, muito bom. Isso que é importante, fazer a base. Eu sempre falo com vocês, eu não estou preocupado com quantidade, estou preocupado com qualidade. Não adianta quantidade, é qualidade. Aqui hoje foi até abordada a questão de riqueza, né? Prosperidade, está dentro da Paraxá. Riqueza, prosperidade, é você ter uma qualidade. Isso que é a riqueza, a qualidade. Aquela história que a gente até contou aqui, né, do sujeito, né? A gente contou, acho que em Parashot anteriores, Parashot, algumas aí anteriores, não lembro qual foi, daquele sujeito, né, que está, um empresário vai passar as férias numa praia maravilhosa. E está o sujeito lá com o barquinho, vai lá, pesca, traz lá o peixinho dele, está fazendo o peixinho dele, vendeu uma pequena quantidade para sobrevivência, fazendo o peixinho dele lá. Aí o empresário, com a cabeça de empresário, lembra disso, né? Cabeça de empresário, olha só, cara, você tem que fazer o seguinte, você contrata mais não sei quantos, compra não sei quantos barcos, você vai trabalhar, você vai ter uma riqueza, tal. Aí o sujeito vai pra quê? Porque um dia você vai poder se aposentar, ir para uma prainha, tranquilo, pescar, fazer o teu peixinho. Ele falou, eu já faço agora. Eu já faço agora, eu já tenho isso agora. Quem era próspero? Um empresário ricaço, que era o quê? Um escravo do trabalho dele, ou esse cara que fazia algo que ele gostava, tinha prazer ele com a família, né? Tinha uma qualidade de vida. Quem era próspero aí? O pescador estava lá. Então isso que é prosperidade, né? É lógico, a gente falou de macete, de dízimo, né? Aquelas questões todas que foi falado aqui. É importante para a manutenção da casa, né? Você não pode pensar, não vou dar nada. Então quem é que vai pagar o aluguel? Quem é que vai pagar a luz? Você tem que ter. Poxa, eu quero um lugar mais confortável, maior para nós, né? Com um ar-condicionado. Preciso de um local mais confortável para nós, maior, que eu quero trazer mais pessoas e aqui fica apertado. Sem o dízimo e o oferta não vai acontecer. Então, são coisas assim, né? Mas não como é tratado em outros locais, né? Em outros locais eu digo, não é só no outro acampamento, neste também, né? É tratado dessa forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado, como é que a gente vai lidar com essas coisas para a gente não se perder, né? Então, essa paraxá, a primeira coisa de cara, né? O Kitavô, quando chegarem, né? Kitavô, quando chegarem. Então já está falando, vocês têm que estar preparados. É isso que acontece aqui conosco, né? Nós estamos nos preparando. Quando chegarem, nós estamos num momento de preparação para chegar em alguma coisa, em algo. Isso eu estou falando algo espiritual e material. É essa a elevação. E hoje vocês mostraram, olha, a gente está se preparando mesmo, a gente não está aqui comendo só merenda, né? A gente não vem aqui para comer merenda, a gente vem aqui para trabalhar. O serviço também, você vê como o serviço também está melhorando, os arrins participando do serviço, a gente está subindo degraus. Pena que eu não gravei, que eu não quis deixar vocês sem graça, né? Mas se eu tivesse gravado, que shiur. Dos três, que shiur. Cada um bordou um ponto, fantástico. Então, quando chegar, então, nós devemos reconhecer, primeiro, para se chegar a alguma coisa, você tem que reconhecer o quê? Que só o Senhor é Deus. E tudo que nós temos, nós somos por bem de quem? Do Eterno, mais ninguém. É aquela condição, né? Como está no primeiro versículo, quando chegar à terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês por herança, tomem posse dela e se estabeleçam ali. Isso é uma coisa muito importante, que o Eterno é que dá. Eu conquistei, né? Não teve aquela história do general, né? O Ramã, ele era muito bom, né? Ele era único, ele era muito bom. Ele achava que ele conquistava, né? Aí Deus só quebrou o cara.
vai ficar com a Sará, né, com a lepra, né? Que não é lepra, não, mas você vai ficar. Nós sabemos que a Sará, nós já estudamos isso, vamos no próximo ciclo de Torá estudar novamente. É uma doença espiritual e pego por onde, principalmente? Pela língua, má língua, né? Lashon Hara. A má língua. A má língua não é só falar dos outros. A má língua também é você só falar de si, dizer que eu sou o máximo, né? Eu sou o cara, né? Eu sou o bonzão. Se você não reconhece que você é, está e será, por causa do Eterno, devido ao Eterno, isso é uma Lashon Hara. Amã fez isso. Aí teve que vir Eliseu, né? O profeta. Você vai tomar um banhinho, mas não um banhinho. Você vai fazer a tevilá. O que ele estava falando? Mesma coisa que Yohanan. Arrependa-se, arrepender, raça de vírgula, não é isso? Ele falou a mesma coisa. Nós não temos um diálogo todo dentro da Bíblia, né? Mas é isso que ele estava falando. Olha só, cara. Você vai lá. Você vai se arrepender. Não é só o fato. As pessoas acham que é só o fato de mergulhar. Ele até reclama, pô, esse rio barrento lá, minha terra tem águas cristalinas, rios lindos. Não é isso, é o arrependimento. O que Yohanan estava fazendo, está entendendo o que o Yohanan fez? É um princípio bíblico. Assim, vá para Deus, cara. Retorna a Deus. Você quer cura? Você quer prosperidade? Você quer uma nova vida? Faz o caminho para o Eterno. Reconheça que você está errado. Morre para si mesmo, né? Então é essa a questão que foi feita ali. Ele mergulha 7 vezes, né? A Tevilá são 3 ou 7 vezes. Tem que mergulhar. Cada vez que vai mergulhando, ele vai matando o que tem de orgulho, o que tem fora do Eterno. Essa que é a questão toda. E o Eterno te dá por herança, ou seja, herança. Você tem herança porque alguém fez algo no passado. A gente tem que nós temos que prestar muita atenção do que nós estamos fazendo hoje para as futuras gerações. Independente se você tenha filhos ou não, nós estamos criando uma futura geração. E esse que é o problema. Preste atenção no que acontece no mundo. Quando querem destruir uma sociedade, vamos colocar aqui, a primeira coisa é quebrar a família. Porque quebra a herança, quebra uma tradição, quebra um aprendizado. Vai destruir os conceitos da família. Justamente para poder ir lá e dominar, né? É essa a questão. Então, primeiro passo é arrepender, voltar, reconhecer, ver o que você está deixando também para os outros e o que foi feito também de bom. E o que foi feito de ruim, anula aquilo espiritualmente. Olha para Deus anular aquilo. Porque realmente tem, vamos colocar assim, entre aspas, heranças ruins que antepassados fizeram. Tem mesmo. Isso em todo quanto é lugar. Então essa herança, houve uma herança. Primeiro, o Eterno com quem? Um homem que escutou um chamado. Nós vamos entrar na Parashá, no próximo ciclo, Lerá. Eu acho que eu mais gosto. Saia para ti mesmo. Ele sai. Já até adiantou um pouquinho dessa Parashá. Um dos conceitos ali é você obedecer à voz de Deus. Ele foi. Vou te mostrar ainda. Ele não sabia. Tera, o pai dele, sabia onde ia. E não chegou. Não quer dizer que você saber onde você vai é uma condição que você chega. A condição que você chega é a obediência. A obediência, o Eterno gera um encontro com o Eterno que gera o quê? A efetivação da promessa. Senão você não consegue. Obediência gera encontro que gera o quê? A efetivação da promessa. Senão você não consegue. Então, no Lerá, que nosso pai Abraão Avino, né? Ele chega
e obedece. Quando ele obedece, ele gera o quê? As bênçãos para as gerações futuras. É o que está sendo visto aqui. O Abraão, Isaac e Jacob plantaram tudo isso. E tem outros, né, como Yosef também, plantaram. Então essa herança que eles estão recebendo. E até de Moshe também. A gente até abordou isso aqui, né? O Moshe, vou falar disso hoje aqui. Que Moshe, ele tinha o chamado dele. O chamado dele era o quê? Preparar o povo. Essa é a herança que ele deixou. Então tomem dela, e essa herança que o Eterno deixou, né? Por meio desses homens. Então tomem posse dela e estabeleçam ali. Então quando tem uma promessa para nós temos que nos estabelecer nela. Um novo negócio, é uma promessa, se estabelece e faça. Não pense que está fora. Não pense que essa promessa você não é merecedor ou merecedora. Faça. Cumpra. Né? Leve as primícias. A gente vai falar um pouquinho, eu quero ser rápido, porque a gente já falou bastante, de todas as colheitas produzidas pelo solo, que vocês tirarão da terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Ponhas em uma cesta e vão ao lugar escolhido por Adonai, seu Deus, como habitação do seu nome. Então, Deuteronômio 26, 1 a 2. Né? Então, essa é o início, né, da Paraxá, né? Reconhecer, depois habitar, depois colher. Olha que interessante. Reconhece, toma posse, habita, que aí vocês colhem os frutos. E esse fruto, as primícias, né, o bicurinho, você vai dar para quem? Para o Eterno. E você vai trazer, então, ó, reconhecer, habitar, colher e trazer. Voluntariamente. Aqui até fala voluntariamente. Aquela história que a gente já ouviu muito. Não, eu vou fazer porque é uma obrigação, é uma troca, né? Eu vou dar, como a gente comentou hoje aqui. Eu vou dar o meu macer, meu dízimo, mas é uma troca. Então se eu estou dando, Deus é obrigado a fazer algo por mim. Você está dando de coração, voluntariamente? Não. Vou fazer porque eu sei que a liderança anota no caderninho quem está dando enquanto dá. Então eu quero ficar bem na fita. Porque eu ficando bem na fita, lá na foto, né? Eu ficando bem na foto, eu vou ficar bem com a liderança, quem sabe eu pego até um cargo, né? Aí tal, eu consigo, né? Vai me chamar para pregar? Né? É uma troca, então você não está dando voluntariamente. Você vê, imposto, no nome está falando, é imposto, está sendo imposto para você, paga esse trem aí. Você não dá voluntariamente. É um imposto, algo que foi imposto para você. Imposto. Você dá com prazer? Ou vou pagar esse imposto de renda, vou pagar. Você dá com prazer. Ainda mais você sabe, né, que aqui no Brasil, mais ainda no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, você dá o imposto com alegria. Você sabe que vai ser muito bem utilizado, não é isso? A cidade está maravilhosa, não é isso? Isso é um fake news, né? Fake news. Então, é complicado, né? Então, trazer voluntariamente, que aí sim a Kavaná certa. Você vai gerar essas bênçãos, né? Então, quando você reconhece que o Eterno está te dando, gera uma dádiva. A dádiva de habitar. Habitar. Viver bem. Ter algo para você. Então, muitas situações a gente não consegue ter porque a gente não reconhece. Aí entra até aquela questão de emuná e bitarron, né? Emuná é fidelidade, é traduzida como fé. Mas é muito mais que isso, é fidelidade. É você acreditar que tudo que está acontecendo
É o eterno que está ali. E Bitarrom é que tudo que está acontecendo, porque tem um propósito realmente do eterno, vai dar certo, de alguma forma vai dar certo. Mesmo você passando, né, por situações difíceis. Aqui foi falado, né, no deserto, né, o deserto vai nos moldar. Situações nos moldam, né? Então, para você habitar e colher esse fruto, você tem que ouvir, né? Ou quando ouvires a minha voz, né? A ovelha, né? Escuta a voz do seu pastor, né? Então você ouve, obedece, reconhece, como aconteceu hoje aqui, esse testemunho que eu estou dando para vocês. Eu ia começar o show, eu falei, não é para você começar, não, deixa eles. E como foi bom. A gente foi edificado, até com testemunhos, e a palavra foi dada, foi muito bom. Quem não veio hoje aqui na sinagoga do Rio, perdeu, perdeu. Porque perdeu mesmo. Foi uma pena não ter gravado. Eu não quis gravar para não deixar constrangido. O próximo eu vou gravar para descansar. Mas a gente vai fazer isso. Nós já tínhamos feito, vamos voltar a fazer, deixar a oportunidade de trazer o senhorinho da Paraxá, o senhor da Paraxá, para o Zahim. Não tem essa oportunidade, isso é um crescimento nosso. Então, voltando lá, reconhecer, né, escutar, obedecer, reconhecer Hashem, para habitar, para colher os frutos e trazer o que é devido a Deus. Primeiro a quem? Ao Eterno. Então devemos compreender que o homem, ele é uma porção da criação. Toda a criação como estivesse dentro dele, né? E nós, e essa porção da criação, nós temos que fazer algo. Imagina se Deus fizesse a criação toda e falasse, não, vai ficar tudo para ele, eu não vou fazer nada, eu vou compartilhar isso com a humanidade. A gente tem que saber compartilhar a palavra, compartilhar um sorriso, um abraço, um ouvido. Muitas vezes a pessoa precisa só ouvir. A gente está disposto a compartilhar isso. Isso entra até dentro da Tzedaká, né, que são os atos de justiça. Nós estamos trabalhando com justiça ou não? Tem essa questão para a gente pensar, né? Esse trazer, né? O que a gente está trazendo para os outros? O que a gente está trazendo para Deus, né? Isso eu não estou falando só do dízimo e oferta, estou falando de trazer algo. Como hoje, vocês trouxeram algo aqui. O que a gente está trazendo? Então, continuando aqui, vou tentar fazer um resumo mesmo, né? Dessa paraxá. Bicurim, né? Então a Torá fala que Moshe, a Torá, ele transmite as palavras que ele ouviu diretamente de quem? Do Eterno. É até interessante o livro de Deuteronômio, Devarim, né? É um resumaço disso tudo. Ele está refazendo. E tem algumas mitzvot que até entram aqui, mas ele traz todas as demais, vai fazendo esse apanhado, né? Para chamar a atenção, né? Então, Moshe traz. E o povo de Israel, muitas vezes, não ouviu o que Moisés trouxe através da boca dele, o que Hashem falou para ele. Uma coisa importante que eu já falei aqui, né? Toda vez que você vê alguém que está indo contra a Moshe, isso eu posso falar por experiência própria, dos dois lados, em outro acampamento, e até um outro acampamento mesmo. Quando você fala alguma coisa contra Moshe, você está falando contra a Torá. Primeira coisa. E quando você fala contra Moshe, você está se desvinculando da vontade de Hashem. Quando você fala contra a Torá, você está se desvinculando da vontade de Hashem. Quando você fala contra a Torá e Moshe, você está se desvinculando do Mashiach, Yeshua. Mashiach é a Torá viva, mas toda a Torá fala dele.
Vou até depois dar uma paradinha e falar algo sobre a vinda do Mashiach, no finalzinho aqui. Ficar de olho no horário, aí eu paro aqui e a gente vai trabalhar, né? Então o que acontece? Essa questão de o povo não ouvir o Eterno gera o quê? As maldições. Em outros acampamentos, estão falando contra a Torá. Não que está tendo maldições, mas está se desvinculando da vontade de Hashem. Está se distanciando. Até que vai chegar um ponto que não vai ter mais, lembra? A corda se está esticando, estourando, né? Vai estourar a corda e ninguém vai ver. Tipo, até para exemplificar, né? Esse contexto aí. Pessoas que dizem assim, eu não acredito na existência de Moshe. A gente já viu gente falando isso. Para mim é uma história alegórica. Eu não acredito que foi dessa forma. Eu não acredito que ele existiu. Eu não acredito que a história seja assim. Isso já é indício de que a pessoa está se desvinculando, se afastando de Hashem. Entendeu? Começa a reparar que você vai ver. Não, tem o que chama. A gente tem chuva, mas não acredito. Não, tanto tem a chuva. Também. Sim, sim. Tanto dos dois, tanto do mundo judaico quanto do mundo cristão. Já vou passar para os dois. O que acontece? Aí começa a falar assim, não, mas essa história de Moshe não foi bem assim, não. Essa história do povo do Egito não foi bem assim, não. Aí começa a se desvincular. Nós seguimos o quê? A fé racional, realmente, nós buscamos, mas você não tem questões básicas. O povo de Israel ele foi sufocado várias vezes para não estudar a Torá, não praticar as mitzvot, não praticar as festas, que era o quê? Para acabar aquele povo e também se distanciar de Deus. Exemplo, né? Por que Pinhas teve que tomar aquela atitude? Lembra das parashot anteriores? Balaão tentou, não conseguiu. Falou assim, já sei, se eu afastar esse pessoal da Torá, ou seja, fazer com que eles não pratiquem mais a Torá, e pelo contrário, vão ainda praticar atos indevidos, ilícitos perante a Torá, como idolatria, prostituição, adorar outros deuses, o que vai acontecer com eles? Eles se distanciam do Eterno, aí a gente consegue destruir o próprio Eterno e vai permitir que venha uma maldição sobre eles. Aí vem uma maldição. Tem um colega meu, um dia desse, estava falando exatamente isso aí. Ele falou, agora estão estudando, né? Que dizendo que Moshe não existiu. Eu tô falando. Aí eu falei para ele, cara, mas na verdade, se Moshe não existisse, não faria sentido que a lei, né, existisse, e não faria sentido também que a graça existisse também. Exatamente. Porque a lei e a graça andam juntos. Exato. Então a lei revela o pecado, assim como o apóstolo Paulo falou em Romanos 3. Então, pelo fato de você dizer que as pessoas estão pesquisando, dizendo que Moisés não existe porque não encontraram o corpo de Moisés, na verdade não encontraram para que não pudesse ser adorado. Exatamente. Por isso que Deus arrebatou, assim como Moisés, Enoque também. Então tudo tem um propósito. Então para as pessoas verem o ser humano em si, eles estão acostumados, está acostumado a querer idolatrar algo que venha a ser verídico. Opa, quem não vê, eu não vou acreditar. Exatamente. É a mesma coisa do ar, você respira, todos nós respiramos, nós vimos o ar. Não. Você consegue ver ar? Eu não consigo, mas eu respiro. Então Deus é a mesma coisa, Deus existe, eu não preciso ver Deus, mas eu sinto Ele. Isso é fato. Deus é algo concreto. Você respondeu muito bem. Então Moisés, ele existiu, sim, e isso é a prova que a lei, ele existe. Então, como vocês falaram, as pessoas estão distanciando demais. Não. A tendência, as pessoas acabar se distanciando do Hashem, né, e encaminhar por um caminho pecaminoso, por um caminho de pecado, por um caminho
perverso. Mas não crer em Moshe é exatamente o momento em que a pessoa começa a cair. Exato. É o que ele está falando. Exatamente. É indício de que a pessoa vai começar a pecar. Exatamente. Você pode começar a perceber. Exatamente. Quando, eu até falo, né, a questão de Yohanan, né, João Batista, quando ele está lá pregando o arrependimento textual, que é o retorno dos judeus, né, ao Eterno, e dizendo que está preparando a vinda do Mashiach, ou seja, é só a gente analisar. Para você receber o Mashiach, você tem que ter retornado ao quê? Ao Eterno. Para retornar ao Eterno, é só levantar a mão, só fazer a Tevilá, que é aquele batismo? Não, é praticar a Torá. Se arrepender para não fazer de novo o erro. Quando você se arrepende, você não faz de novo o erro. Quando você tem remorso, você faz. Então, arrependimento verdadeiro, você não retorna ao erro e pratica a Torá. Esse que é o chamado que Yohanan, João Batista estava falando ali. Ele estava preparando a vida. Então, nós sabemos que os judeus, na época, que aceitaram Yeshua, eram aqueles que estavam 100% dentro da Torá. Os que não estavam 100% dentro da Torá, não aceitaram, é simples assim. E hoje nós temos um outro acampamento, não estamos falando que nós somos melhores que ninguém, mas é para um outro acampamento, se alguém estiver ouvindo, se alertar. Eu sou discípulo de Yeshua, sigo Yeshua. Mas você não segue a Torá? Vai lá ver o que o Yohanan está fazendo, entender. Por isso que, no início dos pais da igreja, depois dos concílios de Nicéia, Constantinopla e por diante, tiraram todos os judaísmos, foram tirando até que chegou um ponto que não tinha mais judaísmo nenhum. Sem você entender que a Brit Hadashah do Novo Testamento são escritos 100% judaicos, e você tem que entender como é feito isso, você vai entrar nessa questão de não seguir a Torá. A Torá não existe mais. Eu sigo os mandamentos, mas sábado não. Você pode escolher, então, você pode dizer o que está certo. Olha, o ser humano chega ao ponto de dizer, eu tenho mais capacidade que Deus. Porque eu vou dizer o que eu posso ou não posso fazer, não é Deus que tem que dizer. Eu que digo o que está certo, o que está errado. Não é Deus. Deus não dá a chance de trabalhar da forma certa. Aí o que acontece? Chega e fala tudo isso. Como é que vai receber o Mashiach? Hoje, vamos lá, hoje. Se o Yohanan estivesse aqui, o que ele ia estar fazendo? De chamar todo mundo de víboras. Ele ia estar mandando todo mundo se arrependendo, volta. Deixa eu passar primeiro. Fala. Não, então, na realidade, o que eles falam é baseado na má interpretação de Paulo. Paulo é que falou tudo. Paulo é que disse que não tem mais lei. Mas ele não estava falando da lei, ele não estava falando da Torá. Mas acontece é que ele estava falando de entendimentos da Torá oral. E até, quando Yeshua até falou isso, Yeshua falou assim, meu fardo é leve, porque ele está falando, a minha interpretação da Torá é leve. A interpretação da Torá de vocês é pesada. Vocês colocaram mais coisas. Com relação à circuncisão, ele falava, não precisa mais fazer, não é não precisar fazer. É o entendimento que nós já temos, que você, devagar, você vai conhecendo, você vai chegar lá naquele ponto de querer participar de todas as bênçãos, né? Inclusive da circuncisão. Posso falar um instante antes do Fábio? Que tem, você que pediu para falar? É rapidinho. Olha, baseado no que a Renata acabou de falar, a gente vai matar uma charada. Lembra que Yeshua falou que a gente erra por falta de conhecimento? Presta atenção no que o Urosh acabou de falar. Ele estava falando contra situações de interpretação da Torá oral. Agora eu faço uma pergunta para vocês.
A igreja sabe o que é Torá oral? Não. Não. A igreja sabe a quantidade de movimentos judaicos que haviam naquele momento quando Yeshua estava vivo? Não. A igreja conhece que existe uma Torá oral, uma Torá escrita e as interpretações delas duas. Não. Responde, não. Então, por falta de conhecimento, se erra. A pessoa fala uma coisa, interpreta Paulo estava falando de uma coisa. É a mesma coisa que eu disse assim, nossa, esse pano está todo errado. Você não sabe se eu estou falando desse, daquele ou daquele. Você não sabe de quem que eu estou falando. De que ângulo você está vendo, né? Porque Você não sabe. Poxa, esse pano está colocado todo errado. Aí você olha, ela olha, ué, será que ela está falando daquele? Não, é isso que eu estou falando. Ou daquele? Quem aceitou Yeshua aceitava 100% a Torá de Hashem. O arrependei-vos é a techuvá, voltar ao caminho do eterno. O caminho do eterno você tem que trilhar com a Torá, sem ela você não trilha. Fala. A gente vê uma fala, né, que você falou, aquele que rejeita a Moshe, na realidade rejeita a lei, né? E a gente vê que Yeshua vai dizer sobre isso. Versículo em Mateus, capítulo 17, deixa eu ver aqui, capítulo 5, 19. Acho que começando no 17 vai dizer assim, ó, o próprio Yeshua falando, a gente precisa entender. Se a pessoa fala assim, eu sirvo Jesus. Beleza, serve Jesus, e aí? Você faz o que ele faz? Né? Não faz. A pessoa Não, eu faz. faço o que Paulo fala. Paulo falou isso assim, aí a interpretação é errada. Mas olha o que Yeshua vai falar. Versículo 17, 5:17 de Mateus, Matitiá. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum tio ou miúde jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Você entendeu? Sim. Então, se ele ensinou, por que logo depois ele vai quebrar o que ele ensinou? Não, E olha a voz que está falando, a voz de Yeshua, o Filho de Deus. Não é um discípulo. Não é um próprio discípulo, Yeshua que tá não é um falando. discípulo. Mas aí Paulo Né? veio e revogou. Não, Paulo não revogou nada. Eles interpretam errado porque não tem É uma interpretação errônea. O próprio Paulo vai dizer, se vir um que pregue outro evangelho, a não ser o que eu já tenho vos posto, que seja anátema, ou seja, maldito. Entendeu? Porque ele conhecia a lei, ele era rabino. Paulo era rabino, irmão. Entendeu? Ele conhecia a lei. Ele estudou, fez Entendeu? festival. Se você levar pela linha de interpretação, né, cristã ou outra qualquer. outra qualquer, entendeu? Que se observa da forma errada, vai dizer, botar que Paulo é esquizofrênico. Porque uma hora ele fala que a lei é boa, outra hora fala que a lei não presta. Como é que fica esse negócio? Entendeu? Se ele está dizendo, e Yeshua está dizendo, eu não vim revogar, não vim tirar nada, eu vim cumprir. Então, Porque na realidade o que sempre acontece é a mesma coisa, só mais um acréscimo. O que sempre acontece é a mesma coisa, a gente percebe que as pessoas não conhecem. Elas falam e elas relatam e elas discutem sobre um assunto que ela desconhece. A pessoa não sabe que existe a Torá oral. Ela não sabe que existe o discernimento, coisas escritas sobre a Torá oral. Se ela não sabe que existe uma Torá escrita, uma Torá oral, e as duas interpretações sobre essas duas, ela não consegue entender. Aí vai estar escrito alguma coisa, ela vai discernir sobre aquilo. Já falei, o pano está errado. Bom, então vou escolher qualquer um. Isso que a pessoa diz. Vamos lá, fala. A verdade é o seguinte, esse nome disso é sistema religioso. Não, por exemplo, quando um pastor ou qualquer sacerdote, é que muitas das vezes as pessoas estão presas no sistema religioso. Ou seja, você é induzido aquilo que ele
prega, aquilo que ele fala. E Exatamente. Não pode você pensar. absorve aquilo ali Acabou. e leu, tá, beleza. Acabou. Ótimo. Entendeu? Só chegar, ele falou aquilo ali, então eu vou dizer Então que é aquilo ali. Vai com aquela dúvida para ele. Não, isso. Aí se você não pesquisar, não buscar a fundo, não entender, aí você nunca vai compreender. Você vai ler de forma aquilo que você imagina que está escrito ali. Acabou. Pô, isso aqui então foi isso aqui mesmo, mano. Entendeu? Igual a lei, estamos falando de lei. O apóstolo Paulo falou em Romanos 3, para que nós devemos ignorar a lei? Não, porque a lei ele revela os pecados. Pronto, revela os pecados. Mas aí a pessoa fala assim, pô, mas ele Aboliu a lei. foi crucificado, mas aboliu a lei. Mas que lei é essa? A lei de maldição, cara. Pronto, A lei do foi a lei de pecado. Não. entendeu? Aí a pessoa fala assim, mas Na verdade, é a lei de Deuteronômio que nós falamos aqui. Deuteronômio ali. Se tu não obedece, tu tá debaixo daquela maldição. Exatamente. É aquela história, põe diante de ti a benção e a maldição. Escolhe qual, aí dá qual. Entendeu? Escolhe a benção. Entendeu? Então a maioria está movida num sistema religioso, acredita no que E a falta de conhecimento também. Exatamente. A falta de Aí conhecimento. é claro que Deus revela a cada um de forma diferente. Mas conforme a sua busca, ele vai te dar aquilo que você está buscando. Vai dar a verdade. Exato. Entendeu? Olha só, o meu vacê de uma outra britolã, ele falou uma vez e a gente ficou olhando, né? Lá em Joinville ele falou, eu falo com o meu grupo, eu trabalho conforme a sua sede. Ele não falou isso? O que ele quis dizer com isso? Se você tem pouca sede, você vai beber pouco. Se você tem muita sede, você vai beber muito. O que acontece no mundo é exatamente isso. As pessoas têm pouca sede. É como o Ego acabou de falar. Ela lê ali, o pastor está lá na igreja, ele fala uma coisa, acabou, ele lê, acabou. Ele falou que acabou. Ela não vai pesquisar, ela não tem sede. Ela bebeu um golinho de água e já está satisfeita. Ele não fica com sede de pesquisar. Se ele pesquisar, ele vai ver que está errado aquilo ali. E quando pesquisa, às vezes Pesquisa mal. pesquisa, mas pesquisa mal. É. Você vai procurar a pesquisa em um sábio, um filósofo de um outro local, com outro entendimento que não é judeu. Vai procurar Não, um mesmo sábio, que seja, um sábio grego, que às vezes até, né? Enfim. Tem muita coisa boa na literatura, tem muita coisa boa dentro do judaísmo, tem muita coisa boa dentro do cristianismo, mas tem que filtrar isso. Então o problema é esse filtrar. Então muitas pessoas não têm esse filtro. Vamos falar rápido que o tempo já está terminando. Poxa, a verdade Deuteronômio está todo em. Assim, as pessoas que falam que não aplicam estão em contradição. O que está em Deuteronômio está em Gálatas. Sim. Como vai falar que a lei foi revogada? Se aqui tem um resumão da lei. O problema de Gálatas é que foi mal traduzido e é mal interpretado. Esse, até vários churinhos bons, né, para a gente fazer sobre No isso. Mar Morto, foi achado os pergaminhos do Mar Morto, foi achado os pergaminhos de Qumran. Nesses pergaminhos de Qumran foi achado um Sefer, um livro, que o nome do Sefer é Obras da Lei. E é datado da época de Shaul, da época de Yeshua. Ou seja, é esse livro do qual ele tá se referindo. Porque, é como você falou, às vezes a pessoa, ela não quer, aquele contingente ali, ele não queria seguir a Torá, porque a Torá, ela vai na pele, ela corta. Então, eles pegavam essas obras dali, que era dos essênios, entendeu? Desses eruditos que viviam distante do povo, e queria seguir mais aquilo ali, dar mais ênfase naquilo ali do que realmente na Torá. Exatamente. E Paulo batia muito nisso aqui, obras da lei. Pelo fato dos cristãos não ter esse conhecimento, de uma Mishnah, de uma Halahá, de uma Guemará, eles acham que o que está por estar escrito ali obras da lei, eles acham que é a Torá. Mas não é da Torá que ele está falando. Tem Mishnah, Guemará, tem Torá oral, tem Torá escrita. Tem a Derabanana, que a gente... Aí tu vai ver o que essas obras da lei, tu vai ver que são, colocar assim, são cercas de sábios daquela época, de rabinos daquela época,
Que assim, não tem nada a ver, entendeu? Com a Torá. Nós vemos Paulo mesmo, né, ele falando que ele é guardador da Torá, ele fez voto Nazireu, pagou, inclusive Timóteo também, para fazer a Brit Milá, quer dizer, ele seguia toda a Torá. Então, como assim Paulo? Paulo depois de Yeshua, né? O próprio Pedro, né? Nós citamos quando nós estamos falando de Cacheruto, né? Quando ele via aquele lençol, falou, opa, eu não como nada disso. Ele está seguindo a Torá. Então, se Yeshua tivesse vindo aboliu tudo isso, ele falou assim, está de boa, vamos embora, vamos lá no porquinho, vamos lá no camarãozinho, né? Vamos lá no cação, nesses peixes. No bacon? Ele vai falar, não. Me dá aí um sanduichinho aí com presuntinho. Tem nada disso, né? Então, só para terminar, estou ainda no primeiro versículo, olha como é rico, né? E vocês tratavam de outros, falavam de 28, né? Falavam de capítulo, quer dizer, vocês trataram de muita coisa aqui. Então, só desse primeiro versículo aqui fala, né? Você tomará o primeiro de todos os frutos da terra, ou seja, trará as primícias das primícias da terra à casa de Hashem, teu Deus. Então aqui a primícia da primícia é Reshit. Reshit. Lembra bem? Reshit, no início, no terceiro. Então, Reshit, que também é Rosh, né? Eu não vou entrar agora numa aula de hebraico, né? Mas preste atenção sempre no hebraico, é importante o radical. O radical vai dizer o que é aquela palavra, né? Qual é o radical dessa palavra? Você consegue entender, né, bem essa palavra. Aí tem a gematria também, que entra também para fazer uma correlação entre palavras. Mas Reshit é a primeira. Rosh, né? A cabeça. Então, o cabeça, né, da produção, né? Bicurim, então primícias das primícias. Bicurim já são primícias, mas dos frutos da terra, mais ligado aos frutos da terra. Aqueles 7 frutos, né, que nós temos em Shavuot, Sukkot, né? Aqueles 7 frutos da terra de Israel, para Deuteronômio 8:8. Então, Reshit é o primeiro. Como é que eles sabiam que era o primeiro? Nasceu o primeiro frutinho, ainda está nascendo lá, eles pegavam uma fita, né? Marcavam ali, ia crescendo. Os primeiros frutos, eles iam marcando os primeiros frutos. Nasceram os primeiros, eles marcavam todos eles. Colocavam uma fitinha. Iam nascer os outros. Aqueles com a fitinha não cresceram. Aquele ali era separado pelo Eterno. Ninguém tocava. Então, o que está falando aqui? Quando, né, você vai ouvir a voz, você vai entrar, você vai habitar, tomar posse daquilo tudo e vai ter algo bom para você. O que está vindo de bom para você? Esses frutos, né? O que vier primeiro não é seu, é do Eterno. Nós estamos fazendo isso. Eu não estou falando só em questão de dízimo, macer, né, e ofertas. Estou falando da nossa dedicação. Quando nós estamos no Shabat aqui, nós estamos dando também um primeiro fruto, vamos dizer assim. Você está deixando as tuas coisas para fazer a vontade de Hashem. Isso é um reshit, né? É o primeiro dos primeiros. Você está dando. Quando você trabalha, quando você faz alguma coisa para o Eterno, é essa questão, né? Eu vou parar aqui, que já são 4:04, né? Hoje foi bem proveitoso, né? Estou reduzindo minha fala aqui, que já foi falado muita coisa. Eu quero trazer aqui um conceito. Eu comecei a estudar isso aqui, e separar, comecei a redigir sobre a vinda do Mashiach, né? Que perguntaram para mim, falaram assim, não, mas como é que é essa história, como é que a gente vai saber? Já sabe, né? É um tema hoje, né? Dentro do mundo não só cristão, judaico, messiânico e judaico também. Essas 3 linhas estão falando esse tema, o Mashiach, né? Quando o Mashiach vem. Então é interessante, vou ler aqui para você, no judaísmo a vinda do Mashiach, Messias, é tema amplamente discutido, especialmente no contexto da redenção final e a era messiânica. Então esse conceito de era messiânica do judaísmo
é o mesmo que o cristianismo tem, ou seja, quem copiou de quem, né? Então, Cristão. o cristão que pegou, são conceitos que você está vendo, né? Em Mateus, né? No Apocalipse, tudo que fala são conceitos judaicos, né? Então, especialmente no contexto de redenção final da era messiânica. A tradição rabínica ensina que o Mashiach virá em um tempo determinado. Legal. Isso aí a gente sabe, nenhuma novidade. Mas sua chegada pode ser antecipada ou adiada. Como é que é isso? Dependendo do mérito de Israel. Essa ideia está enraizada em várias fontes do Talmud e texto judaico. Então, de cara, a gente sabe, né? Que a vinda do Mashiach pode ser antecipado ou adiado. Então vamos ver isso aqui. Uma das principais referências é do Talmud Babilônio, Tratado de Sanhedrin 98a. Nele há uma discussão sobre Mashiach virá em seu tempo ou cedo. Beitá ou Aris Shená, esses são os termos em hebraico, sugerindo que ele virá quando o povo de Israel merecer ou no tempo designado por Deus. Mesmo que não haja merecimento, ou seja, vem para quem? Por quem? E para quem? De novo para Israel. É Israel. Isso que a gente tem que entender. Mashiach é de quem? Israel. O Eterno manda o Mashiach para Israel. Não é para a igreja ABC, não é para o cristianismo, é para Israel. A igreja entra que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que ele abrangeu isso, estendeu isso. Na interpretação jurídica, quando estende, eu esqueci de... Interpretação extensiva. Interpretação extensiva, Isso. não restritiva, é extensiva. Extensiva. Ele estendeu, né? Mesmo que não haja merecimento, ou vem por merecer, ou no tempo designado. Ele pode antecipar ou não. Uma frase comum nos sábios de Israel conta a Techuvá, né? O Mashiach poderá vir mais cedo, se houver o quê? Techuvá. Voltando ao que eu acabei de falar sobre Yohanan, João Batista, ele estava pregando o quê? Techuvá. Poxa, interessante. Então esse é um conceito judaico. Olha só, frase comum dos sábios, né? Se o povo fizer techuvá, se arrepender, voltar aos caminhos do Eterno, que é a Torá, o Mashiach pode vir. É o que o Yohanan estava fazendo. Eu já escutei falar que, lógico, a techuvá é importante. Talvez por isso que eles comecem a desejar tanto a vinda do Mashiach e comecem a pedir realmente que ele volte a isso. Todo o verdadeiro judeu que é... Verdadeiro que eu digo, desculpa, eu vou acertar. É religioso. Porque o judeu pode ser judeu mesmo não sendo religioso. Esse que é o grande problema. Que não segue não segue a Torá, não segue a religião, não tem religião nenhuma, às vezes é ateu ou está em outra religião. Ele é filho de mãe judia, ele é judeu. Problema. Precisa de quê? Techuvá. E, infelizmente, nós vemos, vocês vão entender o ponto que eu quero chegar, nós vemos uma grande quantidade, se não a maioria do povo judeu não seguindo a Torá, não é religioso. Agora, em Yom Kippur, a galera vai. Em Rosh Hashanah, a galera vai. Não todos, tá, mas a maioria vai. Vai estar lá. São aqueles que só aparecem. Lembra que a gente no outro acampamento falou assim, pô, isso aí só aparece em festa, né? Não tinha galerinha só em festa? Parecia em festa. Lá no grande tempo, né? Quando eu fui, eu olhava assim, esse daí, duvido. Sábado. Eu olhava assim,
Isso em Yom Mas Kippur. lá no Yom É. Kippur tava lá. Tava lá, chorava e tal. Starit, que pá. Porque sabe que é o momento do nome escrito no livro da vida. A terra estreita. Até ali, Tem Aí esse, aperta, meu. O Shoshana aparece em Yom Kippur, então que vai aparecer a galera toda. Então, voltando. Então, outra fonte relevante é a Rambam, com M, que é Maimônides, em sua obra Mishneh Torah, nos Leis dos Reis e Suas Guerras, capítulo 11, onde ele descreve a era messiânica, do Mashiach, e afirma que a redenção está ligada ao comportamento de Israel. Caramba, não, Israel não tem nada a ver. Já era. Substituição, né? Que a gente falou, né? Israel espiritual. Somos Israel espiritual. Não, uma vez falaram assim, ó. Substituição. É, tá errado. Já ouvi falar assim, ó. Olha, esse Israel de agora não tem nada a ver com o Israel da Bíblia. Já falaram isso. A promessa está lá para Israel. É o Como assim? povo, é o povo. Como assim? É o povo. Acho Tem, que não tem quebrou, a conversa. aliança não quebra. E a Brit Hadashah, em Zacarias, não é isso? Fala o quê? Farei uma nova aliança com a igreja ABC. Não. Com Israel e Yehudá. As duas, os dois ainda. Israel e Yehudá. Então a Brit Hadashah não é para lá, para o outro acampamento, não é isso? Entendeu a nova aliança? Que eu escreverei a Torá no seu coração. Que aí entra também a Brit Milá, né? No coração. Não adianta fazer a Brit Milá física. Moshe e Rabi Shaul falam a mesma, Paulo, né? Falam a mesma coisa. Primeiro, ó, aqui. Se for fazer no físico sem aqui, como nós estamos falando, cheio de filhos de mãe judia que tem no físico. O oitavo dia, como o Yeshua fez no oitavo dia, fez a Brit Milá. Então, continuando aqui, né? Então, a redenção está ligada ao comportamento de Israel. Embora a vida do Messias seja uma promessa divina, o comportamento ético e religioso do povo pode influenciar o tempo da sua chegada. Ético e religioso. Ah, eu não sou religioso. O pessoal gosta de falar isso. Não sou religioso. Você tem que ser, você tem que seguir a Torá. Você tem que ter os parâmetros. Se você começa a falar assim, não sou religioso, já parece algo legal, você está mais ou menos falando que é um agnóstico. Né? Eu sou um agnóstico. Que eu sei que tem uma força aí fora, a força viu muito Star Wars. Star Wars. O agnóstico viu muito Star Wars. A força esteja contigo. Quem é a força? É a força, mas tem um lado negro, um lado que não é negro da força. Aí vem o sabre de luz vermelho, verde, azul, aí fica aquela coisa. Aí junta um monte de sabre e faz uma passeata aí que tem em São Paulo, né? Tem aqui no Rio, né? Cheio de cor, né? Parece, né? Mas Mas assim, ele sabe que tem uma força, mas ele não sabe explicar o que é. O que é, então não me interessa muito não. Tem uma força aí. Aí quando me for eu vejo a força. Cuidado para não ser esmagado pela força. Pois é, aí vem o Darth Vader só faz assim. Então, na realidade, eu tinha um certo ranço com essa questão de religião, especificamente por conta da Igreja Católica, né, que fala aquela coisa de religião. Qual é a sua religião? Eu não tenho religião, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador, entendeu? Eu me colocava assim. Agora eu não me coloco mais, porque quando perguntam eu prefiro ficar calada, porque não vão entender a minha, né? Sou judia, messiânica. Ah, daquela igreja Eu que dá não os... costumo falar Não. judia messiânica, não. Eu falo judia.
somos judeus que cremos em Jesus. Para o pessoal entender, senão Aí a pessoa vira a batatinha. Mas aí, na realidade, o judaísmo também é uma Não, mas a religião. pessoa não entende o que é messiânico. O judaísmo também é uma religião, porque eu não vejo o judaísmo só como uma religião. Não, é isso que eu estou falando, né? Mas você tem a religião judaica. Então, Você o tem, e judaísmo essa- é uma religião. É O uma judeu religião, sobreviveu até hoje, é aquela história. Não é o judeu que guardou o Shabat, é o Shabat que guardou o judeu. O que é o Shabat? É a Torá. Está simbolizando ali. Então, o que guardou esse povo até hoje, que os povos que eram contemporâneos deles daquela época, bíblica, sumiram. Ah, não, mas o Egito está lá. Mas é o mesmo Egito. Esse aqui não é o Não mesmo. é. Ah, a Pérsia está lá com o Irã. É a mesma Pérsia? Não, não é. Não é. Turquia, né? Nem Roma. Roma, A Pérsia Roma é o é mesmo. Babilônia, né? Não é. Irã, Turquia é outra coisa. Não. Irã. Entendeu? Mudou tudo. Então, voltando aqui. Então, Acho que ele quer falar. Rapidinho. rapidinho, já falou. Fala. Tá, o judaísmo é uma religião, só que ele não é como uma questão de você sair para converter pessoas. Né? Não é prosélito. Isso, exato. Só que a maioria das vezes, como foi falado hoje, que judeus é aquele que é mandizia, né? Aham. Só que isso eu acho que isso seria mais no contexto ortodoxo, né? Que pensa assim, né? Porque as outras vertentes não pensam dessa maneira. Não, Não, Pensa não é que assim. assim, né? É, em Israel é assim. Mesma pessoa que E aqui também, e aqui também. Aqui, É. para você ser judeu, você tem que ser filho de mãe judia. Judeu, israelense e israelita, né? É, Tem é essa a E a diferença. pessoa que se converte, ela também é judeu também? Ou não? Aí ele se Aí a conversão. foi através de conversão. Aí a conversão. Mas é judeu. É Ele judeu se também. converteu. Vamos lá, mas a conversão para o judaísmo aí tem várias situações do ortodoxo. Só reconhece se for pelo ortodoxo lá em Israel, não pode ser nem fora de Israel, ou lá nos Estados Unidos, Nova York. Aí tem várias situações. Tem outras linhas reformistas que têm a conversão, aceitam, mas aí as outras linhas também não vão aceitar. Não vou nem entrar nesse mérito agora, senão a gente vai ficar horas explicando isso. Exato. Esquece isso agora. Beleza. Então, voltando aqui para o Mashiach, né? Então, Mashiach virá de uma forma definitiva, independente do comportamento de Israel ou pelo merecimento de Israel. Ah, interessante isso, né? Então vamos falar um pouquinho mais, né? Sim, já são 4 horas. Nossa, 4h10. Por isso que eu parei ali e vim. A gente já teve lá. Vamos lá. Então, a dupla expressão, eu o verei, olhe para ele. Palavras incomuns do versículo pode ser explicado de acordo com as palavras do sábio, em Sanhedrin 98a. Que se a redenção vem em nome do mérito de Israel, o que fizeram a Teshuvá, então será um caminho mais milagroso e o Redentor será revelado através de milagres e maravilhas, segundo Zorra 1:119. Então a redenção pelo mérito de Israel, que fizeram a Teshuvá, ou seja, voltaram aos caminhos de Hashem, se arrependeram, voltaram ao caminho de Hashem, praticaram a Torá, para receber o Mashiach, né? O Mashiach vem para um caminho de milagres e maravilhas. E a gente começa a ver algumas situações, né? Porque Yohanan volta de novo. Se você não entender aquilo ali, o que aconteceu com Yohanan, você não vai entender isso aqui. Ele está falando justamente o que Yohanan estava falando. Yohanan sabia esse princípio. Yohanan não era um maluco beleza, colocou uma pele lá maluca de animal lá de camelo, comendo gafanhoto? comia os bichinhos, alfarroba lá, maluco beleza. Não! Esse cara, ele foi preparado para ser sacerdote, ele era sacerdote. Acho que ele era quase um Enéas, Ele era um sacerdote, Yohanan. Ele era um sacerdote. O pai dele, Zacarias, lembra que ficou mudo
Então, ele era um sacerdote, ele foi preparado para ser sacerdote. Só que quando ele chegou no templo, ele falou, "Ih, não me misturo com esse pessoal." Porque ele viu que tinha um problema. Falou assim, se eu fico aqui, eu tenho um chamado, lembra que nós falamos aqui, né? Até foi repetido aqui, né? Os 2 dias mais importantes da vida, né? Quando você nasce e quando você descobre o seu chamado. Ele descobriu o chamado, porque ele era a voz do cão no deserto. Profeticamente, ele estava cumprindo. Se ele ficasse lá no templo, ele não ia cumprir o chamado dele. Ele falou assim, estou saindo fora desse sistema. O que nós fizemos? Nós fizemos, Quando nós descobrimos o nosso chamado de preparar a vinda, a segunda vinda do Mashiach Yeshua, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos preparando a segunda vinda do Mashiach Yeshua. Está entendendo o que nós estamos fazendo? Nós estamos mais ou menos a voz que estamos no deserto. Porque a gente está preparando para a vinda do Mashiach. É isso que o Hanan fez. Na realidade, a gente está dando continuidade ao que os discípulos de Yeshua faziam na época quando ele foi para a cruz. O discípulo de Eu vejo dessa Yeshua, forma. quando ele fala assim, Exatamente. eu vou e volto, vai lá e prega, o ide, né? Façam o que eu ensinei para vocês. Né? Quando ele fala, batizai em meu nome. Lembra que a gente já falou que isso aí foi um enxerto. A Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo deu um enxerto. Tanto que ele já explicou. O livro de Atos, todos os batismos, né? Todas as tefilotas que foram feitas em nome de quem? Da Trindade? Não, de Yeshua. Então você já vê de cara que é um enxerto. E algumas Bíblias sérias colocam, olha, os mais antigos manuscritos não existe isso. E confiável não existe. Então, nós estamos resgatando o que os discípulos estavam fazendo naquela ocasião, no primeiro século. Que também Yohanan fez. Não tem hora que a gente fica falando, parece que a gente está no deserto, clamando lá, e o sol levando pancada? É, a mesma coisa. Está entendendo? Nós estamos preparando aqui esse retorno. Ou, no mínimo, estamos nos preparando. Sim. O retorno dele. Estamos nos preparando e preparando quem está conseguindo nos ouvir. Isso que eu ia falar. Cada um de nós está tentando preparar as nossas famílias com o que a gente tem entendido. Não só as famílias, a gente está preparando várias pessoas, até a nossa missão as aqui. pessoas do nosso convívio. exatamente. Mas já sabendo que nós vamos apanhar. A maioria que eu vi. Nós vamos apanhar. Vocês podem perceber. Então vamos lá. Mas a redenção pode acontecer em tempo pré-determinado, por Eterno, em que Israel não é digno nisso. Nesse caso, irá acontecer em uma maneira completamente diferente. Sobre isso afirmou que o Mashiach virá humilde, cavalgando sobre um jumento. Zacarias 9:9. Então a gente tem duas coisas interessantes. Se Israel merecer, vem o Mashiach, bem Davi. Mas é interessante, uma característica de Yeshua. Aqui também diz que vai vir e vai fazer milagres e maravilhas. Yeshua fez milagres e maravilhas. Porque uma parcela de Israel fez a Techuvá. Mas como não foi toda Israel, ele cumpriu o Zacarias 9:9, entrando no jumentinho. Ele não veio no cavalo, não veio pelos ares. Não tem a profecia. Ele veio como? Humilde. No jumentinho. Mas não deixou de fazer. Você vê como, né? A graça e misericórdia do Eterno através de Yeshua funcionou. Como existia parcela que tinha feito a Techuvá para poder recebê-lo e tornou apto o recebimento dele, ele fez milagres e maravilhas. É lindo isso, né? Então a obra O Ramin fala também sobre isso. Esse livro até que está aqui. E tem alguns comentários sobre essa questão, né, do Mashiach, né? Então, um dos grandes comentaristas da Torá, Rabbi Haim
Ben Attar trata da vinda do Mashiach de uma forma profunda, especialmente em seu comentário sobre a Torá, um dos trechos mais conhecidos, em que ele fala sobre a chegada do Mashiach, em seu comentário do livro de Devarim, Deuteronômio, aí lá no capítulo 30 ele vai falar esse comentário. Né? Nesse trecho, interpreta a promessa de que Deus de reunir os exilados, esse Or Ha-Haim, Deus vai reunir os exilados como uma referência direta à redenção final da vinda do Mashiach. Vai reunir os exilados de uma forma final da vinda do Mashiach. O que está acontecendo hoje? Tá bom, já viu o tempo. O que vai acontecer hoje? Vai vir o Mashiach, né? Mas antes vamos ver o que? Os exilados. Então, duas situações estão acontecendo. Aliar é uma das situações, aliar a subida a Israel, né? Aliar a Israel do povo judeu. E os exilados? Estou olhando para eles. São nós também. Descendentes das tribos. Da casa de Efraim. Que foi até citado hoje. Nós estamos vindo também. Né? Então, ele explica a redenção será grandiosa, com retorno espiritual profundo, em que a nação de Israel será reunida em todos os cantos do mundo para a volta até Israel. O processo da vinda da Mashiach é descrito como uma restauração total da presença divina, em que seu retorno depende da techuvá, arrependimento do povo judeu. Techuvá do povo judeu. A promessa da vinda do Mashiach é isso. Então, outro comentário importante está em Bereshit, Gênesis 41:1, onde Jacó, aquela parte que ele reúne, né, os filhos, né, para dar a previsão final, e até impedido pelo Eterno para ele não lançar tudo, né, porque eles não estavam merecendo, tenta revelar o fim dos dias, a chegada do Mashiach, dos seus filhos, mas é impedido pelo Eterno. Então, há um comentário que a redenção messiânica está encoberta para que o povo judeu continue a trabalhar em sua fé e techuvá sem conhecer o tempo exato da sua chegada. Ou seja, se naquele momento nós vamos trabalhar isso de novo, né, no próximo ciclo de Torá, né, em Bereshit 49:1, se naquele momento, né, Jacó, Israel, ele chega e fala tudo para os filhos que estava acontecendo, todo o povo saberia o que ia acontecer. E poderia o quê? Não está próximo não vou deixar rolar. Por isso que dentro da fé judaica, né, está escrito lá que espero ardentemente de todo o meu coração que o quê? O Mashiach venha hoje. Então você tem que esperar e você tem que ter a postura. O Mashiach, nós sabemos Yeshua, vai retornar o quê? Hoje, não é amanhã. Então, quando é o tempo que ele virá? Trabalha como se fosse hoje. Cara, você tem que entender isso. Trabalha como se fosse hoje. Então, por isso que não foi revelado. Vai lembrar, não vou ter, nem estar vivo, vamos só o balde aqui. Depois, é como aquela história que a gente já ouviu até no outro acampamento. Uma vez salvo para sempre, isso é perigosíssima essa história, que eu já ouvi. Estou dando um passeio, estou aproveitando a vida. E o passeio, né, tá lá, capetinha junto com ele, né? Passeio bom. Eu estou salvo, daqui a pouco vou e retorno. E está tudo certo, entendeu? É por isso. Eu não tenho esse entendimento equivocado. Então, para encerrar aqui, outro comentário importante está em Bereshit, já vi isso aí. Então, a redenção messiânica não está aberta justamente para que o povo não erre. Tá? Eu vou ficar por aqui, tem mais coisas para falar, mas vocês estão entendendo o que nós estamos fazendo hoje aqui é essa techuvá, o retorno à lei de Deus,
para que possamos o quê? Receber o Mashiach. Se nós não fizermos esse retorno, o Mashiach não vem. Então, tem um tempo determinado, né? Vou fechar aqui para não. Tem um tempo determinado da volta do Mashiach, independente de qualquer coisa. Mas a gente pode apressar esse tempo. A igreja fica, vem logo, Jesus, volta, volta, volta. Primeiro faz isso que acha a teoria errônea, né, do arrebatamento, do pré-arrebatamento. Isso está errado. Né? Então acha, vem logo, que eu vou ser arrebatado, vou ficar lá nas nuvens lá e vou ver o couro comer. Isso é bom, né? Isso é legal, né? Dia de choro não dia de dente. Achando que Aquela- Jesus vai vir Então, vestido de branco com a menininha segurando um ursinho de pelúcia. Nossa. Vara de ferro ela não torta não, filho, é rígida. é complicado. Então essa situação toda, né, até em Apocalipse fala, né, dos mártires, né, e eram incontáveis, os anjos não conseguiam contar. Então a questão é essa, se a igreja subiu. Quem são os mártires se a igreja foi arrebatada? Os anjos não conseguem nem contar, não é isso, Pedro? Que são os judeus que voltaram, eu já escutei isso, que são os judeus que se converteram a Jesus. Eles são os mártires. Pode ser também, mas é incontáveis, não dá para contar? Não dá para contar? Então essa situação que eu queria trazer para vocês, né, a gente abordou um pouquinho da Parashah Hashavua e um pouquinho desse tema que também tem a ver, né? Tem tudo a ver. E vamos nos preparar, a gente tem que se preparar realmente para a vinda do retorno, né? Do Mashiach Yeshua, o retorno dele. Se a gente não estiver preparado, como é que a gente se prepara? Com a Torá. A gente começou só o 26, Devarim 26:1. Né? Quando chegares. Então, tem uma promessa para nós. Então, para a gente seguir essa promessa, conseguir alcançar essa promessa, nós temos que chegar, primeiro ouvir, obedecer, chegar, tomar posse, separar o que é de Deus, né? O Reshit, né? A premissa das primícias, não só o Bikurim, mas a premissa das primícias, Reshit, que é a principal, o que nasceu primeiro para o Eterno. É isso. Agradeço a todos. Agradeço pela oportunidade. Agradeço a todos. Tenham uma